Boa tarde, meus queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar alcançando todos nós nesse dia. Uma pergunta que eu faço para você: você sabe quanto você vale? O valor que Deus tem por você, o amor que Deus tem por você? Já parou para pensar nisso? Você não é uma mera obra do acaso, mas um valor inestimável que Deus tem por você. E que esse valor tem sido degradado ao longo da humanidade e tem feito com que muitas pessoas às vezes tirem até as suas próprias vidas, porque não conhecem e não sabem o amor que Deus tem por cada um. E nós vamos ver aqui quem tem o maior interesse em que você não saiba desse amor, que tem trabalhado durante anos, séculos, milênios, para poder você não saber da existência desse amor. Nós vamos ver aqui como esse inimigo tem feito para fazer com que nós, seres humanos, venhamos a nos destruir e a destruir uns aos outros. No livro de Gênesis, capítulo 1, está a primeira instituição que Deus criou. No capítulo 1, no verso 27 e 28, diz assim: E assim Deus criou os seres humanos, e Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: Tenham muitos filhos, e espalhe-se por toda a terra e a domine. Tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Olha só, Deus criando a família. A família ela é tida como a base de uma sociedade. A importância da família para nós como seres humanos, para nós como sociedade, é tremenda, porque é a primeira coisa que Deus criou. E nós vamos ver por que essa criação de Deus ela é tão atacada por Satanás. Porque Satanás, destruindo a família, ele destrói todo o princípio do ser humano. Ele destrói os seus valores, as suas convicções. E trata a família como qualquer coisa, como se nós fôssemos animais irracionais, dos quais viveríamos simplesmente para procriação. E não é assim que Deus nos criou. Deus nos criou para sermos famílias e fazer com que a imagem dele seja transmitida através dos nossos descendentes, dos nossos filhos. Mas existe uma outra coisa também. No capítulo 16 de Mateus, Jesus cria outra instituição, que está lá assim, Mateus 16, 18. Portanto, eu digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Olha só, como o inimigo tem trabalhado ao longo dos anos. Antes de Jesus, ele andou destruindo famílias em várias nações. Nós vemos que no decorrer da história da humanidade, inúmeros povos, existiam povos que não tinham valores nenhum, onde a família não tinha o seu devido lugar, onde os filhos e filhas eram tratados às vezes como objetos. Quando Jesus veio, o diabo andou destruindo essas famílias. Mas aí vem Jesus e cria a família de Deus. Quem é a família de Deus? Todos aqueles que recebem Jesus como Salvador. Essa é a família de Deus. Como está lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, onde está escrito que todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se é filhos de Deus, é a família de Deus. Então, o inimigo tem trabalhado ao longo desse período todinho para destruir, primeiro, a família criada no Éden e agora a família criada por Deus. Nesses últimos anos, nesses últimos tempos, nós estamos vendo que estamos caminhando para o final. As profecias vêm se cumprindo e o inimigo anda cada dia mais alvoroçado para destruir. O momento em que nós vivemos e que nós vemos tantos jovens se degradando
e se destruindo, jovens que foram criados às vezes dentro de uma família bem estruturada, mas aí ao chegar em certo ponto das suas vidas, devido aos lugares onde têm frequentados, principalmente e infelizmente as universidades, elas têm destruído muitos jovens em vez de melhorar os jovens. Então jovens que foram criados em famílias tranquilas, famílias bem estruturadas, ao chegar na universidade, muitas vezes são confrontados por aqueles que não têm valor nenhum pela família, dos outros. Talvez a deles eles tenham, mas a dos outros não interessa. Eles levam esses jovens a se envolverem em coisas que nós vemos, é notório, nós vemos hoje jovens, às vezes, praticando certas coisas que é complicado da gente ver uma juventude como tem se perdido. Se fossem anos atrás, onde nós não tivéssemos acesso à informação, poderíamos dizer que isso não acontecia, mas hoje, se você pegar as redes sociais, a internet, você vai ver jovens que estão se despindo, jovens que estão defendendo drogas, jovens que estão defendendo aborto, jovens que estão atacando os princípios da família, jovens que estão se autodestruindo, e nós vemos hoje que muitos jovens estão envolvidos nas drogas. Por quê? Porque algum lugar levou eles a pensarem assim. Por mais que a gente ensine os nossos jovens, por mais que a gente coloque o que a palavra de Deus diz, mas a astúcia de Satanás em tirar esses valores, ela às vezes é muito grande, né? Então, por isso que a Bíblia ela nos trata o seguinte: cada um é responsável pela sua salvação. O pai não pode salvar o filho, nem o filho salvar o pai. Nós podemos orientar, mas a decisão de receber Jesus como Salvador, ela é individual e intransferível. Cada um de nós tomamos essa decisão. Mas o que nós vemos hoje são jovens que, ao entrarem nas universidades, principalmente federais, aonde ali eles conseguem mudar a cabeça de muitos deles. Muitas vezes confundem estar no Evangelho e aceitar aquelas coisas. Primeiro que o Evangelho não aceita essas coisas. O Evangelho é a boa notícia. Qual é a boa notícia? Que Jesus Cristo veio para morrer por cada um de nós. Que para nós, apesar de ter sido destruídos no Jardim do Éden, essa comunhão que nós temos com Deus, ela é refeita em Cristo Jesus. A família que Deus criou no Jardim do Éden é reconstruída em Cristo. Cristo veio para reconstruir a família. E hoje nós vemos pessoas que estão atacando as igrejas. As igrejas são o local onde muitas famílias são reconstruídas, onde muitas pessoas são revitalizadas ao encontrar com Jesus. Muitas pessoas são libertas das drogas, dos crimes e da sua vida que vai levá-la ao caminho errado e principalmente levá-la ao inferno. O diabo, ele não para de trabalhar. Ele continua trabalhando. E ele continua destruindo. E ele vai destruir. Às vezes você está aí em casa pensando assim: mas o que isso tem a ver? Tem muita coisa a ver. Tem muita coisa a ver. Muitas coisas, às vezes, mas se Deus quiser. Muitas vezes quando nós dizemos se Deus quiser, o que Deus quer é que todo mundo se salve. Mas todo mundo não vai se salvar. Porque a vontade de Deus, ela permite que o homem tome sua própria decisão. Então nunca diga assim: vai ser como Deus quer. Não. Deus permite muitas coisas. Mas muitas coisas são culpa das nossas escolhas. Aonde nós vamos colocar os nossos filhos? Aonde nós vamos ter que os nossos filhos tenham acesso? Aonde nós vamos ensinar os nossos filhos? E o que vamos ensinar os nossos filhos? Esse é o grande propósito. Se você ensinou seu filho no caminho do Senhor e ele resolveu entrar por outro caminho, não se preocupe, não é problema seu. Não se martirize. É uma escolha que ele tem que fazer. Como eu fiz, como você fez. Nós já passamos por o que eles passaram. E nós tivemos o privilégio de escolhermos Jesus como Senhor das nossas vidas. E entregar a Ele a direção das nossas vidas. Os nossos filhos terão que fazer a mesma decisão. Mas o que eu digo para você é que o diabo tem trabalhado primeiro para destruir a família. E ele tem conseguido destruir muitas famílias. E agora ele vem trabalhando para destruir a igreja. Porque ele destrói a família, que é a base da sociedade. E com a destruição da família vem aonde? Os filhos. Primeira coisa que eles atacam. Se os pais forem fortalecidos, ele vai nos filhos.
E se os filhos não tiverem boas convicções, esses filhos vão causar tanto problema aos pais que vão acabar destruindo essa família. Então, cuidado onde seus filhos estão andando, para que você não seja pego de surpresa quando vê seu filho numa esquina da rua, abandonado, jogado, ou no meio de um lugar onde a morte ronda, procurando que ele possa tragar. Cuidado. Pense bem no valor que Deus tem por você e por seus filhos e pela sua família. Não é brincadeira. Isso aqui tudo vai passar. Isso aqui tudo vai ficar. Então, o nosso consolo é que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E uma vez que Ele nos alcançou, Ele não abre mão de cada um de nós. Então, nós temos que ter a consciência de que Jesus, o amor dele por nós, é muito além dessa vida na terra. É um amor que vai de eternidade em eternidade. Pense bem, como seus filhos têm andado, o que o diabo tem feito para destruir. E ele vai continuar. Ele vai continuar. Que Deus te abençoe. E tenha misericórdia dos nossos jovens e das nossas famílias. Porque a igreja de Cristo, ela pertence ao Senhor. Jesus, na hora que achar necessário, irá tirar a igreja dele na face da terra.